algumas perguntas não são fáceis de responder. Uma delas é quando a gente chega numa entrevista de emprego, a entrevistadora pergunta assim: fala um pouco sobre você, quais são as suas qualidades? Aí, se você não tiver saído de casa preparado para responder essa pergunta, você vai se ver numa situação complicada, porque não é fácil falar sobre quem somos, sobre quais são as nossas qualidades, nossas virtudes. É muito mais fácil quando alguém fala sobre a gente. Aí é outra história, mas para a gente mesmo falar sobre quem somos, sobre quais são as nossas qualidades, é meio complicado. Então, se eu chegasse para você e perguntasse: quem é você? O que é você? Você teria uma resposta para me dar? Você saberia o que me dizer? Quem é você? Bom, eu espero que você esteja bem. Eu espero que você seja uma pessoa que lide bem com a sua vida, com as suas questões, com as dificuldades que todos nós temos. Eu espero que você tenha relações saudáveis na família, com os amigos, nos seus desenvolvimentos amorosos. Eu espero que você esteja muito bem em todos esses sentidos. Porque se por acaso você não estiver, talvez você precise ter a exata noção sobre quem você é, sobre o que você é. Vamos partir do princípio de que tudo isso aqui, planeta Terra, universo, tudo isso nasceu da ideia de um Criador. Existe um Criador por trás de tudo isso aqui, que é o que eu acredito. Se existe um Criador e ele criou o mundo e depois criou as pessoas, criou os seres que ele chamou de humanos, os seres humanos, então isso quer dizer que há um Criador e que há uma ideia do Criador. Então, partindo disso aí, quer dizer que você é uma ideia de Deus, do Criador. Deus, o Criador, idealizou você. Então, antes mesmo de você nascer, você já existia em uma ideia de Deus, do Criador. Olha só o quanto você é importante, o quanto você precisa se valorizar, o quanto você precisa se amar, porque você é muito amado pelo seu Criador. O Criador ama a sua criatura. Então, se há o Criador e você é a criatura, você é muito amado por Ele. O Criador idealizou você. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre propósito. Eu mesma, nesses últimos anos, há muitos anos, eu venho me questionando, ouvindo muitas pessoas, sabe, estudando para procurar entender, afinal, o que somos nós? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Esses questionamentos, né? Meio filosóficos também. E eu cheguei a uma conclusão. Que Deus existe e, como a Bíblia diz, Ele nos criou à sua imagem e semelhança e nós somos suas criaturas. Então, veja só, partindo do princípio de que Deus existe e que Ele nos criou, o propósito da nossa vida, da nossa existência aqui, é chegarmos o mais próximo possível do ideal que Ele sonhou ao nos criar. Ele teve a ideia, nos idealizou. E o nosso propósito aqui é chegar o mais próximo possível do ideal que Ele sonhou. E essa palavra é muito interessante. Sonhou. Sonhar. Deus sonhou conosco. Nós somos um sonho de Deus. Então, nós somos uma ideia que Deus teve. Deus nos idealizou. Então, Deus sonhou conosco. Sonhou com a nossa existência. Isso aí já basta
para você se amar muito, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer bobagem que você acha que tenha feito, independente dos erros que você cometeu, porque você também cometeu, fez muitos acertos, e você tem que procurar estar bem com você mesma, porque, sabe, Deus, como Criador, ele nunca vai se voltar contra a sua criatura. Ao contrário, o que ele espera da sua criatura, no caso você, de mim, é que a gente seja o que ele idealizou, sonhou para nós. Então, o perdão ele sempre vai existir. Eu acho que em cima dessa linha de raciocínio, foi por isso que Jesus respondeu sobre o perdão, quando foi questionado que devemos perdoar 7 vezes 7, isto é, indeterminadamente. Se é assim, a gente tem que entender que não importa quantas vezes a gente erra, Deus vai sempre estar aberto para nos acolher, para nos receber a partir de nossos arrependimentos sinceros. Porque nós estamos em construção, nós estamos em evolução, né? Então é como se fosse uma escadinha. É como se fosse uma escada que a gente vai subindo, 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 subindo cada degrau, até chegar no ideal que Deus sonhou para a gente, que nós sejamos. Então é isso. Não permita que ninguém te trate mal. Não se permita ficar triste por causa de ninguém, demasiado. Porque a tristeza faz parte da existência também, mas você precisa saber lidar com a tristeza. Se sinta sempre muito amada, porque você é muito amada pelo seu Criador. Procure estar bem. A felicidade, ela, com certeza, ela está nas coisas simples. Às vezes a gente pensa em uma mudança de vida e a gente acha que para mudar de vida são coisas muito grandes que precisam acontecer e não. As grandes mudanças acontecem a partir das pequenas mudanças. E uma coisa que é muito importante quando a gente deseja uma grande mudança é partir da nossa própria mente, da nossa própria mentalidade, do nosso próprio entendimento, da nossa consciência do que nós somos, do tão grande e importante nós somos. E essa é uma verdade tão grande que você é tão amado pelo Criador, é tão amado por Deus, tão amada por Deus, que Deus nos fez únicos. Únicos. Basta você parar para pensar por que não existe uma pessoa com a mesma digital. Porque cada ser é único. E se cada ser é único, todos os seres são igualmente importantes. Porque senão seria tudo igual. E nós temos as nossas diferenças. Até os gêmeos que dividiram a mesma barriga têm personalidades diferentes e tempos diferentes para entender as coisas, né? Cada um tem o seu tempo. Eles não são iguais nas emoções, nos sentimentos, nas características, nas virtudes, nos interesses. São diferentes. Tem, inclusive, digitais diferentes. Então, entenda. Nunca mais, se você alguma vez pensou isso, que você nunca mais passe pela sua mente, pela sua cabeça, que você é uma pessoa pouco importante, que existe alguém mais importante ou melhor do que você, porque não é verdade. Ambos são criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Estamos no mesmo nível de valor e de importância para Ele. Agora, o desenvolvimento, a evolução é individual e intransferível. O seu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, a sua evolução, ela só pode ser feita, alcançada por você. Ninguém vai poder fazer isso por você. É individual. Então, cuida de você.
cuida do que te faz ser melhor, do que contribui para te fazer melhor, do que contribui para te fazer crescer, melhorar cada vez mais como ser humano. Entenda que os problemas, as dificuldades, elas existem para nos tirar do conforto. Você já imaginou se a gente vivesse sempre assim nessa linha? Como é que a gente iria ser desafiado a evoluir? Muitas vezes a gente só melhora, a gente só consegue mudar de status, a gente só consegue mudar de patamar, a gente só consegue transcender nas nossas análises e reflexões quando a gente passa por grandes problemas, grandes conflitos. Porque se tudo está bem, está tudo em paz, como é que a gente vai perder tempo parando para refletir sobre a vida? A gente não vai fazer isso. Quando está tudo bem, tudo maravilhoso, a gente não tem como se não tivesse o porquê para fazer isso. Mas quando a gente se vê diante de um grande desafio, diante de uma grande questão, diante de um grande problema, diante de uma grande dor, a gente sempre é convidado a transcender. A gente é sempre convidado a, a passar dos nossos limites, a ter aquela coragem que nos impulsiona a ir além. Que se a gente tivesse numa zona de conforto, tivesse bem, tudo bem, maravilhoso, a gente não ia pensar em transcender tanto assim, porque a gente não está sendo convidado para isso, não está sendo desafiado. A gente a gente só vai ter coragem de olhar acima do muro se a água começar a bater na nossa cintura. Se estiver na zona de conforto, a gente vai permanecer sempre ali. Então, o conflito, a dor, os desafios, os medos, eles servem para nos convidar a subir mais um degrau. E quando tudo isso passar, quando os desafios passarem, e a gente perceber que a gente conseguiu ultrapassar aquilo que para a gente parecia impossível ou difícil, a gente vai olhar para o degrau que ficou abaixo, aquele que a gente estava lá antes de tudo isso, vai pensar, caramba, como é que eu cheguei nesse outro degrau? E você vai ser convidado, não se iluda, em algum momento da vida, a sair desse degrau que você chegou para passar para um próximo. E eu acredito que o que eu chamo de divindade, ela sempre está nos rodeando, cuidando de nós, porque nós somos importantes para Deus, porque nós somos obra do Criador. E o Criador não abandonou a sua obra. A gente precisa entender que nós estamos em construção, estamos todos em treinamento. A gente vai chegar lá. Então, se um dia alguém perguntar para você, quem você pensa que é? Quem é você? Aí você responde, eu sou uma ideia de Deus, eu sou um ideal de Deus, eu sou um sonho de Deus. Porque é isso que verdadeiramente você é. Então se trate com devido valor, devido respeito, que você merece. Fica bem.